E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Santa Eclésia. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o sacramento da confirmação, a crisma. Qual é o significado para um cristão e por que nós católicos temos a crisma como sacramento? Já aprendemos que o batismo me faz filho de Deus e parte do corpo de Cristo, que a Eucaristia me alimenta. E a crisma, o que é? Bom, iremos começar com a etimologia da crisma. Ela vem do grego antigo crisma, que significa untura ou unção, e pelo latim crisma, com o mesmo significado. Mas e aí, qual é a função da crisma? Bom, a crisma nada mais do que é a confirmação da graça do Espírito Santo e o aumento do poder e da influência dele sobre nossas vidas. Agora, com o entendimento da nossa fé e o quão importante ela é para nós, diferente de quando éramos bebês e fomos batizados e não entendíamos ou discerníamos o que se passava, agora que nós temos a maturidade e o discernimento, porque tivemos a ajuda de nossos pais e de nossos padrinhos de batismos, para entender o corpo místico de Cristo deixado por nosso Senhor para nos guiar à salvação, no caso, a nossa Santa Igreja Católica, nós agora temos a função, como os crismados, de fazer parte cada vez mais da Igreja e defendê-la contra os inimigos visíveis do mundo. A crisma, ela tem a função de nos marcar como soldados de Cristo, já que agora estamos em fase de amadurecimento. A crisma nos dá os 7 dons do Espírito Santo. Vejamos quais são eles. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Até a crisma eram os pais e os padrinhos que tinham que aconselhar e guiar o batismado dentro da fé católica. Agora, com a crisma, é você que passa a propagar a igreja dele, né, a igreja de Cristo, pelo mundo, como eu disse anteriormente. Nós temos que defender a fé da igreja contra os inimigos visíveis da igreja e de Cristo. Um dos maiores teólogos e pensadores cristãos já existentes, né, São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, nos escreve, na Suma Teológica 3, né, terceira parte, na questão número 72, artigo 5, ele nos diz o seguinte: como o batismo é uma geração espiritual para a vida cristã, assim a confirmação é um crescimento espiritual que faz o homem avançar até a idade perfeita e espiritual. Existe diferença entre uma pessoa que foi apenas batizada e outra que já recebeu a crisma. E São Tomás de Aquino vai nos explicar, ele vai nos dizer que o sacramento da confirmação dá ao homem um poder espiritual para determinadas outras ações sagradas, além daquelas para as quais o batismo qualifica. Deste modo, pessoal, ao ser batizado, o homem ele recebe um poder, mas ao ser crismado, ele recebe um poder ainda maior do Espírito Santo. E aí São Tomás continua: pois no batismo o homem recebe o poder de realizar o que concerne à salvação pessoal, enquanto vive para si mesmo, mas na confirmação recebe o poder de realizar o que concerne ao combate espiritual contra os inimigos da fé. O poder do sacramento da confirmação, ele confere ao homem uma missão pública. Agora, como crismado, eu tenho a função de agregar a minha igreja, seja defendendo a fé da única igreja fundada por Cristo, né, externamente, ou acrescentando de forma interna, com ações dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. E ele continua, né? O combate espiritual contra os inimigos invisíveis cabe a todos, mas a luta contra os inimigos visíveis, isto é, contra os perseguidores da fé pela confissão de nome de Cristo, é própria dos confirmados, ou seja, dos crismados,
que já chegaram espiritualmente à idade viril. Assim como os apóstolos, né, eles receberam a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes e os bispos são seus sucessores, eles aqui nos armam contra as tentações do mundo, já que temos idade suficiente para tais ações. E o que o catecismo nos diz sobre isso? Parágrafo 1305. Deve-se dizer que todos os sacramentos são declarações de fé, mas o batizado recebe o poder espiritual de confessar a fé em Cristo pela recepção dos demais sacramentos. O confirmado, porém, recebe como dever de ofício o poder de professá-la com palavras publicamente. Então, se você é um católico que foi batizado quando criança e depois crismado na fase de amadurecimento, você tem como dever defender a igreja contra os seus inimigos visíveis, afrontas, heresias e coisas que vão contra o corpo místico de Cristo. Bom, agora essa parte do vídeo ela é meio polêmica. Se tiver algum protestante vendo, entenda que eu vou falar de forma respeitosa, tá? Isso é o que a igreja nos ensina e tem inúmeros argumentos, não só bíblicos, mas históricos, a respeito da sucessão apostólica. Mas vamos lá, né? Jesus fundou apenas uma igreja e é o que nós acreditamos. Mateus 16, 18 e 19. E eu te declaro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele funda a igreja e no mesmo episódio, além dele fundar a igreja, ele dá autoridade à igreja que ele acabou de fundar. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus, para nós católicos, fundou só a igreja. E quando ele subiu aos céus, ele prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles para que eles tenham poder para continuassem proclamando a sua palavra e os seus ensinamentos pelo mundo. Atos 1. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí o capítulo continua, né? E Jesus responde: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí em Atos 2, do 2 ao 4, Jesus, o que ele prometeu, ele cumpriu. Vamos lá? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como as que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Essa passagem ela se refere ao Pentecostes, né? Depois desse episódio, os apóstolos, eles saem pelo mundo fundando igrejas, nomeando bispos, e esses bispos, eles vão nomeando outros bispos, que vão nomeando outros bispos, que vão nomeando outros bispos, até chegar nos bispos de hoje. Portanto, nós da Igreja Católica, seja de rito romano, de rito bizantino ou de outro rito, nós temos dentro da igreja a sucessão apostólica. Jesus, ele fundou só uma igreja, né? E até 1500, antes da Reforma Protestante, só existia um tipo de cristão. Isso daqui, pessoal, isso não é uma indireta. Eu, como católico, eu tenho como certeza irrefutável que só uma igreja foi instituída por Cristo. E ela se dá dentro da Igreja Católica, que teve sucessão apostólica. Tanto como o líder da igreja, que era Pedro, e foi sucedido pelos outros bispos de Roma, quanto pelos apóstolos, que foram nomeando bispos pelo mundo e sendo sucedido por eles. Aqui eu quero deixar claro que, como eu sou católico, eu tenho essa certeza para mim. Ai, mas ao longo dos anos a igreja fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Sim, nós tivemos várias pessoas ruins
que cometeram erros usando a igreja, mas isso não muda o fato de que a Igreja Católica ela continua a mesma que Cristo fundou com a sucessão apostólica. E sim, houve erros humanos, com certeza, mas para mim, o que eu estou dizendo aqui, não é uma afronta, é o que eu acredito, né? O que para mim está bem claro é a sucessão apostólica, ela só se dá a uma igreja. Então a igreja que Cristo fundou, muitos protestantes não sabem, né? Católico em grego significa universal, porque antes só existia uma igreja, né? A igreja universal, só existia um tipo de cristão. E esse termo, ele era usado no cristianismo primitivo, né? Católico em grego significa universal. E apostólico porque se dá a sucessão apostólica, né? E romana porque constituiu-se em Roma a principal igreja pelas presenças de Pedro e Paulo, porque lá era a sede de São Pedro. Foi porque Pedro foi o principal apóstolo a quem Jesus deu autoridade sobre a igreja e por lá ele liderou o cristianismo por 25 anos e morreu martirizado. Depois de ter passado por Jerusalém, fundado a igreja em Antioquia, ele passou 25 anos como bispo em Roma, liderando a igreja de Cristo. E os bispos do mundo todo, através de cartas, reconheciam a autoridade de Pedro e da Sé Romana como a principal igreja. Por isso o nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica por quê? Porque só é uma igreja fundada por Cristo. Apostólica por causa da autoridade dos apóstolos e posteriormente dos bispos, já que a salvação era para gerações futuras, né? Então seus sucessores vieram por meio de ordenações. E romana, porque o cristianismo sempre reconheceu Roma como a principal igreja e é assim até hoje. Os bispos que foram ordenados após São Pedro ficam por lá até hoje. Então a igreja que Cristo fundou e foi espalhada pelos apóstolos se dá na Igreja Católica por meio da sucessão apostólica. E para nós, as igrejas protestantes, elas foram fundadas por pastores ao longo dos anos, e a Igreja Católica por Cristo. Isso daqui é um posicionamento de fé, entendeu? Eu estou dando o ponto de vista católico, tá? A igreja, ela nunca mudou. Ela só tem um nome específico, né? A influência real dos imperadores, influência política. Ela passa a ser de uma religião clandestina, ela passa a ser a religião do império, o império mais influente do mundo. Por isso que ela tem esse nome. Mas aonde que eu quero chegar com essa história toda? É que somente os bispos podem fazer a crisma, porque eles sucederam os apóstolos, como eu expliquei agora. Nenhum padre pode fazer, né? Nem padre pode fazer, pode executar esse sacramento. É somente um bispo, porque os bispos são sucessores dos apóstolos. E a crisma, ela está na Bíblia. A crisma é uma passagem bíblica e vocês vão entender por que só os apóstolos ou os seus sucessores, né? No caso, os bispos, podem fazer a crisma. Atos 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está vendo aqui que a crisma é a confirmação da graça do Espírito Santo também? Já que os bispos ordenados pelos apóstolos sucederam a eles, então são eles que conseguem a graça, concedem, né, a graça da crisma até hoje, somente os bispos. E quando os bispos não podem, aí no caso eles mandam os presbíteros. Nós católicos fazemos isso, né? Nós fazemos isso. Nós batizamos as crianças entregues a Jesus, né? E com o passar do tempo, essas crianças, quando elas estão na fase de amadurecimento, elas são crismadas, né? Aí os bispos, eles estão fazendo o que João e o que Pedro fizeram nessa passagem, né? Na crisma, nós também escolhemos os padrinhos.
Mas agora, como nós já sabemos, né, o que se passa, como nós já tivemos os ensinamentos, nós já sabemos distinguir as coisas, os padrinhos, eles não têm mais a função de ensinar, e sim ajudar no combate contra os inimigos visíveis da igreja. Muitas vezes são os próprios crismados que escolhem seus padrinhos. Então, se você é padrinho de um crismado, está vendo esse vídeo, é para dar exemplo, hein? No ritual, nós rezamos igual Jesus cita o livro do profeta Isaías, né? Nós vamos ver em Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos e para libertar os oprimidos. Nós proclamamos repetindo o que o bispo nos está dizendo e ele nos unge com o óleo da crisma, né? E aí desce a graça do Espírito Santo. O óleo, como eu já disse em vídeos anteriores, ele representa a marca e o selo daquele que tem Deus contigo, daquele que caminha com Deus. O Catecismo nos fala no parágrafo 1296. O próprio Cristo se declara marcado com o selo do Pai. O cristão também está marcado com um selo. Foi Deus que nos concedeu a unção, nos marcou também com o seu selo, e depois as amarras do Espírito em nossos corações. Este selo do Espírito Santo marca a presença total a Cristo, a entrega para sempre ao seu serviço, mas também a promessa da proteção divina na grande prova escatológica. Nós nos tornamos soldados de Cristo em defesa da fé, e o Espírito Santo nos concede o discernimento sobre as coisas. Esse parágrafo ele é o resumo de tudo que eu disse para vocês até agora no vídeo. Entenderam por que a crisma é tão importante para uma pessoa cristã? Veja bem, pessoal, nós devemos defender a fé e os seus ensinamentos, né? O que a igreja nos ensina? Porque a igreja, ela nos guia à salvação. Ela nos guia à salvação em Cristo, ela é o corpo místico de Cristo. Então nós, como crismados, nós devemos defender e dar exemplo, né, como cristão. Eu vou contar mais pra frente várias curiosidades, né? Alguns de vocês devem ficaram curiosos para saber como que o Império Romano entra na história, né, de forma positiva, como que os imperadores passaram a acreditar no cristianismo, né? Eu pretendo fazer um vídeo sobre a conversão de Constantino, o decreto de Teodósio mais para frente, e também, se vocês quiserem, sobre a sucessão apostólica que eu citei aqui no vídeo, né? Mas por hoje o vídeo é só. Muito obrigado por assistir até aqui, até mais. Um grande abraço, pessoal. Jesus abençoe a todos.